E aí a gente botou o nome de Green Valley. Pois é, quem que batizou o nome Green Valley? Rapaz, pedimos para uma agência, ela começou a criar e fala nome. Até vou dizer como é que foi esse nome, foi até muito engraçado. E eles não achavam o nome. E aí a gente tinha umas revistas lá de música eletrônica e na Holanda tem um Dance Valley, é um festival de música eletrônica, Dance Valley. E a gente falou, pô, vamos botar Dance Valley, ninguém vai saber isso aí. Aí eu falei, tá louco, mas sobre quem é que vai descobrir nós aqui no meio do mato? Aqui. Já estavam trazendo Tiesto. Mas não vai saber, bota Dance Valley. Daí nós éramos em 4, na época era eu e o Ricardo Tolazzi, que é meu cunhado, né? E eram outros dois sócios. Daí um dos dois falou, mas por que não Green Valley? Porque no meio do vale. Eu falei, tá fechado. Green Valley. Foi assim que surgiu. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Plateia, Jimmy, como é que estamos? Vamos lá, Ferrari. Estamos muito bem. Um pouco, assim, embaixo d'água aqui em Santa Catarina. É? A coisa tá complicada, né? Mas estamos sobrevivendo. O pessoal lá do continente, Palhoça, São José, que estão sofrendo bastante, né? Sim, tá bem terrível, assim, como sul da ilha também. Há muito tempo não se viu uma chuva dessa, mas graças a Deus o solzinho abriu aí desde ontem, tá? Eu acho que o tempo tá firmando um pouco. A gente vai continuar falando sobre esses problemas, né, relacionados ao tempo, né? Acho que vai ter. Quem é o nosso convidado especial de hoje? Hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui Eduardo Phillips, ele que é sócio fundador do Green Valley, um dos maiores clubes de música eletrônica do mundo, há 12 anos, eleito pela DJ Mag, ano a ano se mantendo entre os 3 primeiros, Ferrari, que promove experiências mágicas incríveis para quem vai, não somente em Balneário Camboriú, mas em muitos lugares ao redor do mundo, certo, Eduardo? Seja bem-vindo. Olá, obrigado aí pelo convite, a todos os ouvintes aí, é um prazer estar participando com vocês aí de um pouquinho da experiência e contar um pouquinho o que é essa experiência e viver um pouquinho do Green Valley. Pois é, muito legal, assim, é realmente uma marca que é conhecida por muitas pessoas, faz parte da vida de muitas pessoas, né, e realmente é impressionante como isso transformou a nossa região aqui numa referência para esse contexto de música eletrônica, né. Legal, eu acho que é um tema interessante, Exatamente. né? Por que a gente é forte nisso? Por que a gente, digamos assim, é o público que tem essa preferência? Mas que são as casas que surgiram? Como é que Eu acho que a nossa região é uma junção de fatores, né? Claro, os clubes são maravilhosos, né? Não só o Green Valley, mas tem outros clubes aqui muito assim, que se dedicam de uma forma bem profissional e levam a música eletrônica a sério. Eu acho que mas a junção de fatores que eu digo é assim, a gente mora, né, Santa Catarina, uma região que tem uma segurança invejável com relação a São Paulo, Rio de Janeiro, né? Acho que até ali Curitiba, a gente vive numa região ali considerando Florianópolis, Balneário Camboriú, segura, né? E de pessoas bonitas. Sim. Né? Então já são 2 grandes vantagens, né? Que as mulheres, né? Os homens, enfim, as pessoas são muito bonitas e a região oferece uma segurança muito boa. Quando a gente faz os eventos, provavelmente sempre próximo aos feriados, né? Então quem sempre se antecipa e compra com muita antecedência é São Paulo e Curitiba, no nosso caso. E tem um lado turístico, né? Que na realidade eu acho que uma coisa associa com a outra, né? Tem o passeio, tem a visita e tem os eventos. Então eu sinto isso, né? Que os paulistas, enfim, até os paranaenses, até o Rio Grande do Sul, bastante. Inclusive, a gente tem um evento lá aqui em Gramado, né, que a gente tem também há mais de 10 anos lá. Mas a gente sente que os paulistas e os curitibanos, além da força da música eletrônica ser forte, né, nesses estados, ser muito forte, eles gostam da nossa região, né, e gostam também do nosso clube, claro. Sim. Então, eu acho que é uma junção de fatores aí, com segurança, gente bonita e um bom clube oferecendo uma experiência. É que a gente também fala também do gosto da música eletrônica, né? Eu acho que a gente tem vários enfoques, né? Tipo sertanejo, tem uma que é música, sei lá, MPB ou talvez pop ou coisa assim. E o eletrônico tem um estilo bem diferente no sentido de linguagem. Eu sempre brinquei muito com isso, porque eu morei já em Florianópolis quando fiz engenharia civil. E assim, eu sentia que Florianópolis era mais um house music, era mais um surf music. Eu sentia que Blumenau era mais o rock,
o rock and roll. Eu não sei se era influência da Rádio Atlântida aqui em Blumenau, né? Sim. E tal, e aqui já tinha Jovem Pan, mas né, junto não era só a Rádio Atlântida. Então aqui eu sentia que era mais uma influência assim, em Itajaí mais um pagode e Balneário Camboriú música eletrônica. Interessante. Era muito forte. Se você parar para pensar, se fizer esse tipo de segmento nessas regiões, vão dar certo. Porque o povo, querendo ou não... Reflete esse comportamento. Reflete esse comportamento. Assim, acho que até mais no passado era mais. Agora já deu uma boa mesclada. A música eletrônica entrou muito bem aqui em Florianópolis, né? E tem um movimento muito forte. E essa nova onda dessa meninada, né, de TikTok e tal, que as musiquinhas vão ali e viraliza, né? Viraliza tudo. Vai influenciando essa nova gurizada que está vindo, né? Então deu uma misturada agora um pouco, mas a gente vê o que acontece no mundo todo. A música eletrônica é o que mais cresce, é o que está mais forte no mundo. Então eu acho que o Brasil já cresceu muito, é forte, mas ainda tem muito para crescer. Tem muito espaço. E como é que foi a visão do Green Valley, assim? Como tudo isso começou na tua vida? Você falou que fez engenharia civil, Exato. Não sei se você já gostava de música eletrônica. Rapaz, eu engenheiro, fazia cálculo estrutural, não tinha nada a ver com isso. Você tá bem relacionado. Exatamente. Mas construiu a própria tenda lá, né? Pensou, planejou o próprio... Na verdade, até eu chegar antes no Mariás, que o Mariás já tem 25 anos, antes de chegar no Mariás, quando eu era engenheiro, e eu comecei a namorar, né, minha atual esposa hoje, e eles tinham comprado uma chácara, que é onde hoje está localizado o Mariás, o Green Valley, esses clubes todos, né? E eu cheguei lá para visitar a chácara que eles tinham recém-comprado e tinha um galinheiro grande. Eu entrei no galinheiro e eu falei uma frase que não tinha nada a ver, eu não fazia evento, não tinha nada a ver, mas eu falei, puxa, aqui dava uma boa festa. Nossa. Ela riu, eu ri também e morreu. E tudo começou porque eles tinham uma rede de pizzaria e na segunda-feira a pizzaria não abria. E eles faziam uma reunião com os garçons e tal, os colaboradores, na segunda-feira, né, para fazer algo diferente com eles. E aquilo ali começou a ficar cada vez mais forte. Era um salãozinho de festa pequeno, Sim. faziam ali e tal. Aí o negócio começou a ficar maior. Foi alugado uma lona, na época, o Beto Carreiro também estava aqui, meio que recém-chegado também, mas foi alugado essa lona do Beto Carreiro. E sempre as festas eram segunda-feira, porque a pizzaria não abria. E sempre chovia, era muita água. Era uma coisa assim que sempre chovia, não sei porquê. E o acesso lá, estrada de barro e tal. E o negócio, esse movimento começou ali. E os meus cunhados começaram a fazer, porque eles tocavam a pizzaria, mas daí pediram uma ajuda para mim. Aí quando eu fui ajudar ele, claro, pô, meu cunhado, vou negar. Sim, né? claro. Falei, pô, o que eu vou fazer ali? Né? Mas tudo bem, me pediu ajuda, eu vou ajudar. E aí deu muito certo, né? Deu resultado quando eu ajudei. A organizar o evento ali. A ajudar a organizar o evento para eles, que era só para divulgar o nome da pizzaria, o negócio. E aí me chamaram de sócio para eu cuidar do negócio. Eu falei, cara, mas não é o meu negócio é engenharia. Não, mas ajuda a gente, tal, toca, a gente dá uma porcentagem, assim. Mas o que era o apoio que estavas dando lá? Tipo, era estrutura, era música? Eu ajudei a organizar o evento como um todo. Sim. Cuidei da bilheteria, das atrações. Cara, de tudo. Deu de produtor que eu nunca fui, nunca era, mas tinha que fazer, tinha que ajudar. Então, pô, e naquela época não tinha cartão de crédito, era dinheiro, cara, era nota de R$1, acho que era Sim. papel, nota de 5, era um bolo de dinheiro. Uma confusão, mulher não pagava, homem era 10 pila, a cerveja era R$1. Caramba! Foi sucesso durante muito tempo, foi a maior festa de segunda-feira do Brasil. Aí começou a concorrer com uma festa lá do Nordeste, que tem segunda-feira também, mas é com comida e tal, mas tem, parece até hoje. Mas tinha uma festa de segunda-feira. E era público grande assim? Como é que juntava? Com o que juntava de pessoa? Cara, dava, sei lá, no começo, 2, 3 mil pessoas. Nossa, bastante. Aí, o que aconteceu? Aí a gente começou, a gente nunca... Porque não cobrava de mulher. Cerveja, R$1. Pegava aquelas cerveja mexicana que tinha no supermercado lá. .69 centavos. Vendia R$1 só para chamar. E os homens que tinham que pagar a história, né? E dava muito certo, né? E virou uma febre, porque era muito legal. Então a faculdade meio que não tinha nem prova na terça, parava o negócio, porque todo mundo ia, né? Pra lá. Os universitários todos iam para lá.
E aí chegou um momento que a gente começou a fazer umas atrações melhores, que era sempre banda de baile, assim, tocava de tudo. Era uma banda só, tocava a noite toda. Sim. Mas daí, pá, eu fui com meu cunhado a Curitiba, vimos o Barão Vermelho, daí contratamos o Barão Vermelho. Daí a gente, puxa, esses caras não vão vir. Que era no meio do mato, né? Do barro. Quando aquele ônibus, o Barão parou assim, a gente não acreditou. Falou, porra, vieram mesmo, então... então tá certo. Porque daí era um terreno baldio, era uma tenda, mas logo depois eles pediram para fazer um projeto de um rancho de eucalipto. Daí eu lembro até hoje, fiz uns 3 modelos, botei numa cartolina, assim, desenhei assim. E aí um que tinha, tipo, ar quente saía por cima, entrava por baixo, eles não precisavam ar-condicionado e tal. Aí eles escolheram aquele modelo que tinha uma abertura e tal. E a gente pegou o próprio eucalipto do morro lá, do Mariás, onde tinha eucalipto, derrubamos, puxamos, até acabei com a embreagem do mapageiro que eu tinha na época, para puxar, e puxava, daí o boi trazia até na base do morro, eu puxava o capageiro e depois o caminhão jogava para cima, e nós mesmos construímos as tesouras lá e o telhadão e virou o Rancho Mariás. Aí virou tradicionalmente a festa do Rancho Mariás. Por que Mariás? O Barão Vermelho porque é das Marias, que é a pizzaria. A mãe deles é Maria Helena e a cozinheira é Maria. Então botaram Mariás, das Marias. Que curioso. Negócio de pizzaria, não tem nada a ver com entretenimento. Por isso chama Mariás. E aí surgiu isso. E como é que foi o show com o Barão Vermelho? Pô, foi fantástico. Ele se emocionou porque era um pavilhão de eucalipto, de telha, era de barro naquela época. E ele chamou mesmo do rancho do rock, não sei o quê. E nós com medo que ele nem entrasse. Sim, eu não vou entrar embaixo desse rancho. Que provavelmente para ele foi uma experiência muito diferente de tudo que ele... Exótico. Exato. Depois a gente administrou aqui em Florianópolis, ali na frente da rodoviária, como é que era um sertanejo ali? Ali teve a Fields. Fields era nossa. E aí veio também o Barão Vermelho tocar ali, uma reinauguração da Fields, depois de, sei lá, 20 anos depois, que tinha tocado para nós, e aí reencontramos ele novamente, foi muito legal. Mas enfim, aí foi feito ali o Mariás, né? Foi feito o Barão, e aí começaram a fazer, porque com o Barão, foi o cachê alto, aí começamos a cobrar da mulherada, daí a cerveja já não deu para meter já R$1. Sim, teve que subir o nível ali do... E aí teve um momento que a segunda-feira não suportou mais, aí começou a ir pro final de semana. Aí teve que fazer o sábado. Por conta de necessidade de quantidade de público. Quantidade de público. E aí, chegou, teve um... Já não era mais assunto da pizzaria. Já não era... Aí deu... Porque os shows começou a dar 5, 6, 7, 8, 9 mil pessoas. Muita gente. Imagina gerenciar tudo isso, segurança e tudo, né? Mas para pagar, o pessoal preferia mesmo o sábado. Que foi que a gente sentiu, né? Aí começou a mudar pro sábado. Quanto tempo levou mais ou menos desde a construção do rancho ali até chegar nesse momento de 5, 6 mil pessoas e ter que ir pro final de semana? Cara, o Mariás hoje deve ter 25 anos. Eu me formei em 94. Então a gente começou lá em 95. Lá pro ano 2000, uns 5 anos depois. É que teve essa mudança. E aí estamos em 2022, já 27 anos praticamente nessa divisão. E aí isso foi crescendo, foi se expandindo. Foi crescendo, aí foi... Na verdade, a gente só fazia evento com banda, não fazia música eletrônica no começo. Só que aí começou essa onda da música eletrônica e a gente sempre daí tinha 2 tendas, tinha 2 palcos, um de banda no Rancho Mariás e as tendas de música eletrônica no fundo. Então eram 2 tendas 10x10 e ali a gente contratava, na época tinha Fabrício Peçanha, o Lives a Loop, né? Fabrício Peçanha, Leozinho, e aí tinha, na época era Mark, hoje é Mark só, que é drum and bass, então fazia uma mistura de tudo que tinha na linha de música eletrônica. Mas sempre muito apaixonado pelo house music, mas a gente fazia... Já tinha aquela pegada, digamos, que tem na Europa, naquela de chegar o cara que é o DJ, ter luz em cima dele pra chegar e chamar atenção em cima dele. Não tinha essa pegada, né? Era um cara discreto. Na verdade, na Europa tinha, né? Mas não tinha com essa força toda também. E isso tudo acontecia dentro do Mariás, do rancho? Tudo na chácara ali. Com esse nome? O rancho era só a banda. Daí fora do rancho tinha 2 tendas separadas com esses artistas. Com esses artistas. Daí tinha essas 2 tendas 10x10 e a gente sempre promoveu muito a música eletrônica. E a gente começou a trazer os artistas cada vez maiores e aí o povo começou a migrar muito para a música eletrônica, não só pro lado de banda.
E a gente começou a trazer uns artistas grandes, de Tiesto, da vida e tal. Nossa. Mas ali não cabia, não suportava. Então a gente começou a fazer fora, nas praias, montava assim. Uma estrutura... Amanhecia, nós montava palco, estrutura, tudo, fazia o show e sumia. Caramba. Fazia nas praias. E inclusive fizemos uma ali, bem atrás da Polícia Rodoviária Federal, ali tinha um clube ali e tinha uma prainha. A gente fez naquela prainha, assim, então tinha que montar e desmontar rápido. Mas já trazendo DJs mundiais, assim. Sempre DJ famoso. Aí, como a gente começou a fazer esses artistas de música eletrônica, a gente teve um convite do Ibiza, do Clube Ibiza, que era em Balneário Camboriú, para a gente ajudar na administração. E aí a gente administrou e, daí acordou geral, né? Porque foi muito bacana. Foi uma experiência, assim, ímpar, cara, que falou, é muito bom ter um clube de música eletrônica. A gente levou a maioria dos DJs que estavam famosos em Ibiza, a gente trouxe para Balneário e botou ali no Ibiza. E aí deu muito certo e a gente começou a estudar um lugar para criar um clube de música eletrônica, né? E aí procuramos um lugar que não incomodasse a vizinhança e tal, e estava embaixo do nosso nariz, a gente não sabia que era ali anexo ao Mariaça, que aí o terreno era nosso, inclusive. Mas a gente nunca tinha pensado, ficou mais de um ano procurando lugar, e aqui não pode por causa do barulho, aqui não pode por causa não sei o que, aqui não pode. E o acesso era ruim e tal. E aí a gente fez um teste com tendas e tal, alugamos até o piso, palco, bar, camarote, alugamos tudo. E fizemos um teste de 3 dias com 3 segmentos. Fizemos Infect Motion no primeiro dia, o segundo foi Lavis a Loop e o terceiro foi o Tiesto, que no fim a gente até alugou para uns caras que tinham esse Tiesto. E a gente viu que o primeiro dia não foi muito legal, o segundo foi médio e o terceiro foi fantástico. Daí já foi direcionando mais ou menos o público que a gente queria trabalhar. E falamos, não, é isso que a gente quer seguir em frente, e é isso que o público estava tendo essa necessidade de um espaço semi-aberto, né, coberto, mas não coberto. Sim, e também num lugar que não tivesse coisas em volta para não tivesse limitação de barulho e tal. Inclusive ali a nossa região é área industrial, né, que tem a britadeira, a pedreira, né, e tal. Então ali foi o lugar mais, né, apropriado para o negócio. E aí a gente botou o nome de Green Valley. Pois é, quem que batizou o nome Green Valley? Pedimos para uma agência, ela começou a criar e fala nome. Até vou dizer como é que foi esse nome, foi até muito engraçado. E eles não achavam o nome. E aí a gente tinha umas revistas lá de música eletrônica e na Holanda tem um Dance Valley, é um festival de música eletrônica, Dance Valley. E a gente falou, vamos botar Dance Valley, ninguém vai saber isso aí. Aí falou, tá louco, mas sobre quem é que vai descobrir nós aqui no meio do mato? Já estavam trazendo Tiesto. Mas não vai saber, bota Dance Valley. Daí nós éramos em 4, na época era eu e o Ricardo Tolazzi, que é meu cunhado, né? E eram outros dois sócios. Daí um dos dois falou, mas por que não Green Valley? Porque no meio do vale. Eu falei, tá fechado. Green Valley. Foi assim que surgiu. Do Dance Valley virou Green Valley. Daí a gente, na época, tinha aquela ideia de fazer meio open air, daí por isso que veio a borboleta. Pois é. Ela tinha, a asa, ela tinha várias tonalidades de verde, que dava pra, como se ela estivesse voando. Era um negócio... E a gente, na época, o Psy Trance era bem famosão, era legal. Tanto é que a gente fez Infect Motion, só que a gente não gostou do evento. Sim. Né? E não que não gostou, os outros foram melhores. Sim, né? exato. Mas combinava com que a gente mais. Gostava mais. E aí essa logo depois ela foi realmente tendo uma mutação, né? A borboleta foi emagrecendo um pouquinho, ela era baixinha, mais gordinha, ela foi ficando mais altinha, mais magrinha. Sim. Aí teve a primeira alteração, porque daí ela ficou de uma cor só, então ela pode ser toda azul, toda verde, toda branca, preta. Depois, e ela sofreu a terceira alteração agora, em novembro. Não foi a 4ª alteração, mas a terceira bem radical, né? Que agora a base dela é um pouco maior, ela tá mais uma pontinha, ela mudou um pouquinho. É natural, né? Claro. Foi se modernizando e tal. Trocando a linguagem. Foi trocando a linguagem. Mas, enfim, eu tava lá encontrando o lugar, né? Sim. E aí eu tava negociando com a Pachá, nesse meio termo. E a Pachá mandou o contrato, o Green Valley era para ser o Pachá. E na época a Pachá estava ali entre os 3 melhores do mundo, tinha tudo isso, tinha Pachá no mundo todo. Já né? tinha no Rio de Janeiro, né? Não sei se em Floripa já tinha. Não. Foi antes ainda.
E daí eles mandaram o contrato, mas mandaram de 6 meses. Daí eu liguei pro cara e falei, amigo, tá errado aqui, 6 meses. Não, é isso aí. Eu falei, tá louco? Investir milhões ali, se 6 meses você tira a marca. Não, é isso que a gente vai analisar, se não quiser, é isso. Daí eu falei, então, tchau. Daí nós falamos, vamos continuar com o tal do Green Valley que nós montamos lá, fizemos 3 dias, né, é um nome novo, ninguém conhecia, mas a gente gostou. Então tá, então vamos continuar com o Green Valley. E a gente descobriu o lugar que era ali, estava na nossa cara. E aí foi tudo, levou uns 2 anos, assim, construindo tudo mesmo, de 2005 a 2007, fazendo os camarotes, fazendo palco. Aí foi tudo construído mesmo? Tudo construído, pensado, né? Para que todas as pessoas, de onde elas estiverem, conseguissem ver o artista. Aí a engenharia entrou. Entrou a engenharia. Na verdade, a engenharia é todo dia, né? Todo dia a gente toma decisão, claro. Tudo é uma conta, então a engenharia sempre está junto com a gente. Mas daí a gente fez, o Green Valley inauguramos com Carl Cox, e o primeiro ano e o segundo ano foi Carl Cox também. Mas a gente inaugurou e começou a fazer as festas e dá-lhe prejuízo. Agora entra o empreendedorismo. Caramba! Mais prejuízo forte. E, cara, perdia 70 e 80. Eu falei, não, vai dar certo, vamos para ver. Vai. Mas o que era o problema? Era o público? Não conhecia, o lugar, o acesso era ruim, era uma estrada de barro, era era do meio do mato. Mas sim, ficava... Green Valley, ninguém conhecia o que era Green Valley, era uma coisa... Mas mesmo trazendo uma atração... É que eu fico imaginando que talvez seja tipo assim, alguns dias dão certo, outros dias dão ruim, não sei o quê. Não, porque, assim, você vê, há 15 anos atrás a música eletrônica era legal, mas não era forte. Era um movimento que as pessoas, né, foram aprendendo e foram gostando. É porque, digamos, a marca do DJ também traz público, né? Então, às vezes, eu fico pensando naquela questão, tipo... mas era pouco, porque poucas pessoas conheciam o DJ ainda na época, né, sabe? E a incerteza de, vou lá no meio do mato, lá, né, mulher de salto alto, lá entende? Então, foi complicado. Então, a gente fez toda uma estrutura, né? Porque quando a gente fez aquele teste dos 3 dias, tudo meio provisório, tinha muita lama no negócio. Então, meio que queimou um pouquinho. Não sempre chovia, né? Sempre chovia, para variar. Só que daí veio, né? A gente estruturou todo o local, todo com piso, aí veio o asfalto, passou na nossa porta também, então sai da BR e entra no asfalto, e depois teve o acesso por dentro de Balneário Camboriú, que você não precisa nem pegar a BR-101, então tudo facilitou, claro. E hoje está tudo asfaltado por dentro, por fora, então modernizou tudo, mas as pessoas, a gente foi insistindo em prejuízo. Qual que era a frequência de festas, assim, era a cada quanto tempo a casa abria, digamos assim? A gente abriu em novembro, foi dia 17 de novembro de 2007, se não me engano. E daí fizemos uma data de novembro e dezembro, daí a gente começou como a gente faz até hoje. Passou o Natal ali, dia 27, mais ou menos, aí fazia todo dia, 27, 28, 29, entendi. Né? E aí prejuízo. Aí veio janeiro, todo sábado, prejuízo. E, cara, mas eu tava muito enfeitiçado, alguma coisa assim, que eu dizia, não, vai dar certo, eu tenho certeza. Aí veio o carnaval, em fevereiro. Cara, um prejuízo gigantesco. Primeiro dia, sábado, prejuízo. Aí veio domingo, prejuízo. Aí veio segunda-feira, Tiesto, de novo. Explodiu. Foi o primeiro lucro do Green Valley, mas explodiu de uma maneira muito bonita. Sim. E aí, desde essa segunda-feira de fevereiro aí de 2008, até daí seguiu dando um lucro e fomos tampando os buracos que tinha feito todo esse prejuízo. Mas assim, foi insistir muito. Foi ter, tipo... Uma resiliência absurda. O que é o sucesso, no caso? É o ingresso que traz aquele público todo? Como é que é o fato... No Green Valley hoje? Não, assim, em termos gerais, como uma casa de eventos ou coisa assim, porque na realidade ele tem que entregar também a experiência, como é que é bebida, comida, como é que é... Antigamente, né? Vamos fazer uma comparação assim, né? O cara andava, não tinha cinto de segurança, o cara na caçamba ia um monte de gente, e tudo podia. E assim o entretenimento também era. As coisas eram feitas assim, não tão profissionais. Hoje não, né? Então, naquele tempo pra cá, quem levou o negócio a sério foi fazendo assim, de uma pegada profissional, porque o que eu não falei lá atrás, que surgiu as festas da pizzaria lá, era para fazer uma confraternização e divulgar o nome da pizzaria. Então tinha um compromisso de fazer sempre muito bem estruturado, com ambulância, com isso, com aquilo,
para não queimar o nome da pizzaria, para divulgar o nome da pizzaria. Então a nossa escola foi diferente, não fazia pelo dinheiro desde o começo, fazia para divulgar o nome da pizzaria e botava todo o dinheiro possível para ser o melhor evento possível para ninguém falar mal, entendeu? Porque eu tinha minha profissão, era engenheiro, né? Os meninos tinham a pizzaria e esse negócio não podia tipo sacanear a pizzaria, tinha que ser ao contrário, teria que agregar. Então essa nossa escola de vida lá, eu acho que influenciou muito nessa pegada de sempre querer fazer o mais profissional possível, mais diferente, uma energia, uma experiência da pessoa passar naquele dia. E a gente veio com isso no DNA até hoje, né? Tentando fazer de uma forma que o cara passe uma noite muito diferente, que esqueça os problemas, né? E a gente fez uma arquitetura com Feng Shui, a gente sempre tenta fazer uma forma muito harmoniosa, com muita árvore, muito verde, muita energia boa ali dentro. E a gente sente essa energia. Na hora que as pessoas entram, é uma coisa diferente. Não sei como explicar, sim. Mas é diferente. Até a circulação das pessoas, como tinha que fazer, a gente seguiu no Feng Shui para as pessoas circularem, sabe? O tipo de vegetação, cristais que foram colocados para trazer boas energias. A gente fez tudo isso e realmente teve um resultado. Sim. É uma energia, a pessoa passa ali momentos que ela pode ter cheio de problemas, mas ela chega ali, ela esquece, e a música faz isso, né? Sim. Se a gente pode contribuir com uma boa qualidade de som, uma boa tecnologia, iluminação e o ar, a energia de muito verde, você está conectado a essa natureza, com a música ela transforma essa noite em algo muito especial. Então eu acho que é isso que o Green Valley tem de tanto diferente de outros lugares, sabe? Porque é um vale verde mesmo, né? Porque talvez se enfoque, né? Digamos assim, historicamente a renda vem dos ingressos, aí tem uma sensação que a intenção é fazer o pessoal entrar. E aí não tem muita relação da entrega que está sendo feita durante a experiência que está tendo lá dentro. Eu acho que tem esse lado, né? Digamos assim, como é que tu faz a experiência ser uma coisa longa, contínua, que agrade. Não, tem vários momentos durante a noite que a gente, né, coloca algumas surpresas. Tanto é que a gente já botou até a escola de samba do Rio de Janeiro. Pois é. Então a gente sempre tenta. E essa parte de bailarina e tal, a gente não botou de cara, porque a gente tem que ir colocando, né? Sim. Com pitadas e tal. Mas também fez e colocou. Então, tudo para o cara tentar ali, não só com a audição da música, mas também olhando no entorno, com aquela energia da natureza e das pessoas bacana e bonita que estão na mesma energia convivendo com a música. Então, eu acho que esse foi o grande segredo. Assim, primeiro, o profissionalismo do comprometimento, sempre tentar fazer bem feito para não denegrir a imagem lá atrás da pizzaria, e veio isso no DNA e ficou, a gente esqueceu da pizzaria, que trabalhou assim, né? Fica parecido com uma experiência que você faria num teatro, por exemplo, de uma peça, porque na verdade, digamos, quando vai numa peça de teatro, tem uma história para ser contada, tem uma narrativa sendo construída, tem um clímax, tem um negócio. Tem, exatamente, porque essa narrativa, ela é determinada inclusive com os artistas. Então tem um artista que abre a casa, o som, o tipo de som que ele vai tocar, ele não pode chegar e soltar uma lenha de arranque. Ele tem que vir com um som tranquilo, que a pessoa está chegando, ela quer conversar, ela quer começar a tomar alguma coisa. Então isso tudo influencia, né? Aí o segundo artista ele já aumenta um pouquinho, sobe o tom, e o cara já tomou um pouquinho, já fica um pouco mais maleável ali, já está dançando um pouquinho, entendeu? As meninas e tal. E aí quando chega o artista principal, né, o mais famoso da época, as pessoas já estão prontas, né? O som já está numa altura maior, e é onde entra essa explosão de energia nesse momento do artista principal. O som literalmente sobe? O som sobe. Literalmente? Sobe, literalmente. Então, tem alguém falando assim, agora subiu a hora do volume. O volume vai subindo conforme... Porque assim, o som, quando você tem poucas pessoas na casa, não adianta botar alto. Sim, Fica ruim. Então você tem que botar um som baixo, e entrando mais gente na casa, você tem que aumentar o som, porque senão ele também... apaga. As pessoas, elas abafam também o som, verdade, né? Quando tem mais gente na casa, tem que aumentar o som, porque muita gente falando e tudo influencia, né? Essa imersão, né, é um negócio muito louco, porque você tem que estimular todos os sentidos das pessoas, né? Então, o visual, o auditivo, a pessoa também tá bebendo alguma coisa, enfim, drink, sei lá. E tudo isso faz ela entrar naquela magia que tá sendo criada, né? Exato. E aí, a qualidade de drink, a forma que serve, então é um mundo assim, e pra gente é um desafio, porque a gente não é um bar ou um restaurante que abre todo dia
E aí treina as pessoas e está tudo certo. Como a gente abre uma vez por mês durante o ano, e depois ali em dezembro, depois do Natal que abre praticamente ali, né, 28, 29, Réveillon, daí no meio ali de janeiro, depois todo sábado. Mas é muito pontual, né? Vem carnaval e depois uma vez por mês novamente. Tem mês às vezes que não abre, né? Porque tem mês difícil de conseguir artista, mês de agosto é um mês difícil, porque Ibiza está muito forte, e aí não dá de fazer, às vezes, os artistas que a gente gostaria, e a gente vai para Gramado também, a gente faz Gramado, então Legal. A gente se dedica em Gramado. Mas essa parte, quando a gente para de fazer direto, é difícil, porque você treina um segurança na bilheteria, como é que é o comportamento dele, o que ele tem que fazer, quando o cara chegar, quando o cara for embora, não sei o quê. Aí você faz um outro evento, tem que treinar de novo. Sim. Provavelmente trocou a pessoa. Trocou a pessoa, e assim, é assim em todos os setores, né, do camarote, no backstage, na pista, nos deslocamentos, nos pontos estratégicos. Então, só o mundo de falar de segurança, a gente vai ficar aqui muito tempo. Provavelmente passar semanas já treinando as pessoas. Pois é, isso uma boa parte quando abre uma vez por mês, né, ao longo do ano, qual que é o trabalho que o time Green Valley faz ao longo do mês para aquela data? É muito trabalhoso porque, primeiro, o artista já está contratado há bastante tempo, né? Então, a gente geralmente é uma vez por mês, mas, por exemplo, eu estou trabalhando já em julho do ano que vem. Já está contratando os alguma artistas, atração. já estou lá em julho do ano que vem. Então, a gente não para, né? E é um universo muito louco, porque a gente, além do Green Valley, por exemplo, agora a gente lançou o primeiro navio, né, com a marca do Green Valley, que vai ser de 7 a 11 de dezembro de 2023. Que legal. A gente lançou agora um Cruzeiro Green Valley da Costa, é um cruzeiro Favolosa, é o nome, né? Sim. Um navio gigantesco, tripulação de 1.200 e mais 3.800 que vão para se divertir. Sim. Então, 5.000 pessoas no navio. Vão para onde? Gigantesco. Vai sair de Santos. Eu acredito que vai ficar um dia em Ilhabela. Vai até Ilhabela, depois volta, pode ser que venha até Balneário. A gente vai meio. Vai no destino seguindo o sol, né? Sim, sim. E ele navega em águas internacionais, então, né, bem fora. Mas essa é a ideia. E a gente lançou, foi mês passado, foi em novembro, acho que foi comecei em novembro. E o primeiro lote, esgotou rapidamente, assim, as melhores cabines praticamente já esgotadas, para daqui a um ano. Mas só essa parte de navio, porque você tem que contratar, são mais de 40 atrações, 2 palcos simultâneos vão ter em 4 dias. Sim. Né? E as atrações acabam ficando bloqueadas ali naquela data, a não sei que saiam de helicóptero do navio ou quando ele passa numa cidade, né? Porque... assim, antigamente era mais difícil sair do navio. Sim. Hoje em dia é mais fácil, assim, no primeiro dia, daí se ele, acho que tem alguns lugares que ele pode sair, inclusive quando chegar aqui em Balneário a pessoa pode sair, né? Então, sim, tem alguns pontos estratégicos que o artista pode entrar e também pode sair. Antigamente entrava num dia, só saía no último. Porque você bloqueia a agenda do artista ali aquele período todo, né? Mas agora não, a gente consegue dividir, inclusive ele com, né, se quiser fazer uma atração em São Paulo e tá no navio também, a gente consegue. E as atrações, assim, tem muito artista que a gente queria muito fazer e não conseguia pro Green Valley, tá conseguindo pro navio. Então, assim, nível de atração é muito bacana. Eu posso deixar aqui o endereço, né? Claro. Que é www.greenvalleycruise, né? cruise.com.br. A gente vai deixar na descrição aqui para o pessoal. Quem quiser, assim, vai estar praticamente esgotado o segundo lote, vai começar, aí vai abrir uma outra etapa de venda das cabines. E a ideia do navio é essa, de não só... como o navio tem uma estrutura que tem mais de, praticamente, entre bares e restaurante, mais de 20 opções. Né? Então tem, sei lá quantos andares, deve ter 10, 15 andares, né, de opções de lazer e tal. Então vão ter os 2 palcos, mas vai ter muita coisa para o cara fazer durante esses 4 dias. Né? E vai lá, brinca, dança, tá cansado, vai lá e deita na cabine, não precisa pegar carro, não precisa Exato. Então essa ideia é tentar fazer desses 4 dias para essas pessoas uma experiência diferente também, né? A gente está pensando em várias surpresas para que não seja nada parecido com o que já tem no mercado, assim, tentar o cara ser surpreendido o tempo todo, né? Com coisas dentro da cabine, enfim. Legal. Isso é a entrega da experiência que vai ser feita no evento, no caso, seja no navio ou seja
Que é na casa. E aí tem um lado de chegar e preparar todo o time. A gente tava meio caminhando pergunta desse lado, né, digamos. Porque na realidade a experiência é entregue para pessoas. Aí o desafio é você chegar e botar todas as pessoas com o mesmo mindset, assim, a mesma cabeça, assim, no sentido de entrega de experiência. Imagino que tem essa questão da rotatividade. Então é um desafio de cuidar de gente, né? Como é que é isso? Isso é bem delicado, é uma coisa assim que a gente tem muita preocupação, inclusive em todos os eventos a gente faz seguro civil e das pessoas, dos equipamentos, antes, na montagem, na desmontagem. Então, assim, é uma estrutura e a gente está sempre preocupado. Eu só fico tranquilo quando eu fecho lá o portão e sai o último cliente realmente, e ainda fico preocupado se ele vai chegar bem em casa e tal. A gente tinha até um esquema antes de levar vitrais, de moto, tinha um motoqueiro que ia acompanhar o amigo que pega, porque se o cara não tá bem, a gente botava o motorista, levava o cara e aí o outro de moto para buscar o motorista, né? Nossa, que legal. Então até isso a gente chegou a fazer. Então essa preocupação é válida, né? O Uber veio muito para ajudar. O Uber tá ajudando muito nesse processo, muito. As pessoas deixam o carro lá. Claro, sem dúvida, né? Para poder se divertir tranquilo, e o carro, o estacionamento é nosso, a gente cuida, né? Zela por ele. Os da frente também, as pessoas são bem comprometidas. Então, e o Uber veio realmente, né, para ajudar, porque a quantidade de táxis nunca era... Né, Camboriú já é uma cidade não é tão grande. Sim. Então não o próprio pessoal do Uber já deve saber quando tem evento, já se prepara para atender a demanda, né? Então não só o Uber, hoje tem outros aplicativos, né, que estão ajudando bastante. Então o que eu estava falando do navio, quando você falou que você faz, né, durante o mês para aquela festa, não, tem um navio. Daí tem uma tour lá na China, tem uma tour, né, em Portugal. Então, é uma demanda que não para, né? E tem a reforma, que eu não sou, acho que não é engenharia à toa, mas na verdade quem toca, até meu cunhado que toca, meu sócio que toca as obras lá, mas é obra desde 2007. Uma empresa de entretenimento e de obras. É inacreditável, é inacreditável. Também, agora fomos, né... Fomos impactados com o ciclone bomba que destruiu tudo, aí teve que começar tudo de novo. Mas... Pois essa questão de infraestrutura está totalmente associada a evento, né? Porque você tem que estar o tempo todo construindo para poder construir novo, a experiência. Sempre né? uma experiência nova, o cara vai num Grande Vale um dia, no outro ele vê que está diferente. E isso tem que, às vezes, estar construindo bares novos, espaços novos. A gente foi aumentando, a gente fez um deck em cima da Lagoas para proporcionar para quem é de pista ter uma experiência muito boa, né? E aí, hoje a pista, se bobear, ela tem muito mais lugares para as pessoas descansar do que na área VIP mesmo. Que tem esse deckzão na lagoa com bastante cadeira, bastante isso é legal, é um conforto isso, né? Tem o lounge, que antes era a segunda pista, hoje não, é só um lugar para as pessoas de pista descansar, com bastante puff também, bastante sofá, com um bar específico para eles, que quiserem dar uma descansada. Um bar só de águas. E o som vem, mas vem numa frequência um pouquinho mais baixa, né? Então tudo isso cara, é obra, é todo dia, é confusão. E a gente trabalha muito, muito, durante a semana mesmo, chega no final de semana, tu quer, ao contrário, é descansar. Pois é. E aí tem que, às vezes... fazer a entrega, fazer a entrega, né? Daí é onde vem toda a equipe, vem os gerentes, vem as pessoas que ajudam a gente. Mas conta a história do ciclone bomba que eu estava comentando agora ainda há pouco. Foi que ano mesmo? Então, a gente estava aí com uma pandemia muito forte. Mas isso foi antes da pandemia? Foi depois. Foi depois? A pandemia começou dia 13 de março de 2020, mais ou menos, né? E aí, no dia 14 foi a nossa primeira cancelamento de evento, porque a pandemia estava muito forte, nós íamos trazer uma dupla de brasileiro, um ficou doente, daí o outro estava com medo de vir também, o gringo ficou preso nos Estados Unidos, que os Estados Unidos cancelou os voos com a Europa, daí o cara não conseguiu, porque a conexão era Estados Unidos, não conseguia chegar. Daí a gente conversando com os managers, conversando com o nosso próprio público ali, nossos colaboradores, daí achamos melhor cancelar mesmo, porque era a saúde e tudo, mas claro. Não conhecia o vírus, né? Porque esse vírus, eu olhava lá na China, todo cara caindo do nada, morto, né? Mas botaram umas coisas para impactar todo mundo. Daí a gente cancelou ali e ele fechou, né? A gente não imaginou que ia ficar tanto tempo fechado. A gente achou que em agosto já voltaria. E daí quando a gente fechou ali em março, abril, maio, junho, 3 meses depois, a gente já sentiu que no comecinho de junho o negócio não ia voltar tão cedo. A gente tomou providência com todos os colaboradores para tentar fazer rescisão, para deixar eles bem, porque daí receberiam de uma forma, né, um dinheiro para eles ficarem mais alguns meses e estarem bem, né?
E aí, no dia 30 de junho de 2020, foi praticamente 3 meses e pouco depois, veio o ciclone bomba e destruiu todo o Green Valley, todo o pub, todo o lounge, todo o depósito e 30% do Mariás. Então foram 5 pavilhões, né, 4 totalmente devastados e um 30% que foi bem assim, algo que realmente impactou não só nós ali, mas o bairro todo foi devastado, assim, bem, bem radical. E aí foi um baque pra gente, eu tava lá na hora, inclusive filmei algumas coisas, assim. Os equipamentos, tudo... Não, os equipamentos saem, a gente sempre aluga por evento, né? Então, tudo destruído, mas... A estrutura em si. O depósito destruiu e aí que tinha dentro, bastante coisa foi perdida. E do Green Valley, praticamente, né? Quando veio, destruiu tudo, toda a parte dos camarotes, do palco, os mastros caíram nos banheiros, quebrando tudo. Então, cara, foi... um strike terrível, forte. A gente ficou bem abalado, a gente não sabia se a gente ia conseguir, porque porque as pessoas não entendiam que não era só o Green Valley. Era o Green Valley mais 3 clubes, praticamente, mais o depósito que tinha ido pro pau, né? Então, era tudo que a gente construiu em 20 anos, praticamente... Era o Green Valley, Mariás? Era o Green Valley, o Mariás, o pub, que é nos fundos do Mariás a gente fazia as festas menores, né, geralmente formatura e tal. O lounge, que era na parte superior do Green Valley, era um outro ambiente que a gente também fazia, às vezes, como segundo palco. E o depósito. Né? E o próprio Mariás que foi afetado. Então, foram 5 pavilhões que foram afetados. Aí teve todo o movimento, muito do público, que, na verdade, a gente falou, não vamos falar nada para ninguém, vamos deixar isso, vamos ver o que a gente vai fazer. Não queria que vazasse a informação que estava tudo destruído. E vazou uma foto. Alguém bateu uma foto do Green Valley destruído e essa foto chegou no Vintage, né? E o Vintage publicou essa foto, dizendo, não acredito, se o Green Valley destruído, não fosse o Green Valley, de repente eu nem existiria, alguma coisa assim que ele falou, que era muito importante para ele o Green Valley. E aí o Alok também postou e todos os artistas se mobilizaram. Aí começou um movimento realmente fora para dentro das pessoas que tinham um amor pelo Green Valley que a gente nem reconhecia que, assim, de tanta gente gostar do clube, porque, querendo ou não, você vive ali e às vezes você não recebe, né, esse amor das pessoas pela marca, né, pelo clube e tal. E aí, quando foi destruído, é quando alguém morre, né? Por que morreu, não sei o que, faz estátua, não sei o que, mas por que não falou esse amor em vida, né? Mas o legal do nosso negócio foi que as pessoas realmente se movimentaram, todo o público se movimentou, as empresas tentando ajudar, e os artistas começaram a entrar em contato dizendo, cara, tem meu apoio, eu faço um evento para você, não cobro, vamos fazer o evento da reconstrução, vamos não sei o quê. E aí a Ambev, né, através da cerveja Beck's até, eles botaram todo o time à disposição para pensar em coisas diferentes para agregar. E veio através deles, até uma ideia do upcycling, que foi feito com a tenda, com essa membrana da tenda. Sim. Foram feitas mochilas, boné, camiseta e tal. Então, nessa mochila ou nessa camiseta tem um pedaço daquela tenda que captou tanta energia das pessoas por muito tempo. Então, dentro desse às vezes a camiseta era um quadrado da tenda, né? O boné também era um quadradinho. A mochila não, era toda da tenda, a carteira, porta-óculos, foi feito tudo. Dentro dessa tenda, dessa membrana, tinha um chip também, que a gente consegue se comunicar. Então veio uma tecnologia de fora, também ficou impactada com tudo que aconteceu, querendo ajudar. E aí a gente vendeu na internet, né, para arrecadar também fundos desses materiais feitos com a lona. Com a própria tenda. Foi um movimento que foi feito. O outro, a gente criou esse evento e a gente criou, para quem comprou o ingresso, que seja qualquer ingresso, de qualquer setor, a gente colocou o nome no memorial lá que está eternizado no clube. Então, para todas essas, tem lá mais de 20 mil nomes, todas essas pessoas que compraram ingresso para esses 3 eventos que a gente fez, o nome deles está lá no memorial eternizado no clube. Então, em agradecimento, porque, querendo ou não, quando a gente, né, precisou, eles foram lá, não, vamos comprar, vamos ajudar e tal. Quando é que foi isso que começaram a fazer o primeiro evento? Pois é, a gente vendeu daí em novembro para fazer em abril de 2021. Aí a pandemia não deixou de novo, né? E o clube também ainda nem estava pronto. A gente achou que ia conseguir. Na verdade, a gente ia até entregar, mas não ia entregar do jeito que a gente queria, né? Ele todo pronto.
E aí veio várias ideias, a gente conseguiu fazer essa cenografia com a 250K, que é uma empresa, né, que faz palco de Rock in Rio, Tomorrowland, fez toda a nossa cenografia, então hoje o clube está com, né, toda aquela energia, toda aquela floresta verde por baixo da tenda, foi tudo criado por essa empresa no meio desse processo. E aí, como não deu abril, nós passamos para dezembro de 2021, 9, 10 e 11. Só que o que aconteceu? Muitos artistas que estavam contratados, porque não eram poucos, né? Uns 40 artistas, muitos não podiam, inclusive os principais. E aí, por exemplo, o primeiro dia que era do Vintage, que ele falou pra gente, pô, eu quero abrir o Green Valley. O primeiro dia que você estiver, eu quero estar lá. Então era uma quinta-feira, ele não pôde. Ele estava nos Estados Unidos ou na Europa, ele estava fora. Ele não pôde. Aí na sexta-feira era Chemical Surf, que era o headline, e no sábado era o Alok, que também não pôde vir. Então o que a gente fez? Quem comprou a quinta e não tinha mais o Vintage, poderia vir, tá tudo certo, e retornar na primeira data do Vintage, que foi logo em seguida, foi em janeiro. Sim. Foi dia 8 de janeiro. Então o cara veio 9 de dezembro e 8 de janeiro, não precisa pagar mais nada. Claro. Então, porque lá atrás eles nos ajudaram, então era hora da gente retribuir. Sim. Então quem comprou um ganhou 2, quem comprou 2 eventos ganhou 4, quem comprou 3 foi nos 6 eventos na faixa, né? Então foi muito legal, as pessoas vão, elas olham o nome, bate foto com o dedo assim apontando. Que né? legal. Foi feito daí em agradecimento aos artistas com materiais que caiu no chão, que foi destruído. Um artista plástico fez quadros. A logo do Together We Rise, que é o nome do movimento da reconstrução do Green Valley, é metade da borboleta e metade um coração, assim, juntos, né? E aí ele fez com esses restos de equipamento. Ele fez uns quadros maravilhosos. Aí botou uma mão do artista tocando assim num CD, folheou essa mão a ouro. Então a gente fez 70 e poucos quadros desse, deu para todos os artistas que nos ajudaram, demos para as empresas que nos ajudaram, para as pessoas que estenderam a mão para a gente. E era o que a gente, né, podia retribuir. E nesse memorial onde está o nome das pessoas, ali a gente fez ele fez um metade borboleta e coração gigante, assim, 4x6, eu acho que é um painel gigantesco, que é com todo esse material que ele viu ali, que resto de equipamento que quebrou, né? Do pouco que tinha que quebrou, fio. Cara, ficou maravilhosa, é uma obra maravilhosa. Eu fico pensando, tipo, depois de tantos anos, como é que é, no meio da pandemia, o pessoal evitando sair de casa, aí tem uma reinauguração de uma casa de festa, assim, uma casa de shows. Pô, deve ter sido mágico esse primeiro dia. Foi mágico, mas foi bem trabalhoso, porque o que acontece? Todo mundo fazia tudo. Então o restaurante podia ir. Então o vírus, você sentava, não pegava o vírus. Levantava, tinha que botar máscara. Você sentava para comer, poderia tirar máscara, né? E aí, pô, como é que nós vamos fazer numa balada o cara de máscara? Porque não vai. O cara tirar a máscara para tomar, porque o cara tá bebendo. Então tira primeiro, terceiro, quarto, segundo copo, o cara já tá botando por cima da máscara. Claro. Não vai, não tem como. E aí a gente... Foi um momento muito difícil, mas a gente fez uma operação gigantesca. A gente botou um laboratório lá, em parceria com um laboratório, com todo o pessoal qualificado, e a gente exigiu vacina ou teste que não estava com Covid. Esse foi um primeiro movimento. E, querendo ou não, a gente tentou fazer todas as distanciamento em fila e tal. Sim. E quem estava mais em grupo, mais perto, essas são pessoas que se confiavam uma na outra. Então, esse primeiro movimento não foi fácil, foi difícil. Porque, todo mundo podia tudo, os restaurantes, todo mundo que sentava estava comendo e daqui a pouco virava a balada e todo mundo... Mas não podia numa balada normal, quer dizer, podia dentro do restaurante. O vírus no restaurante não entra, só entra se for na balada, né? Então a gente ficou muito chateado. O vírus era baladeiro. E aí, mas na verdade, a gente conversou muito, assim, todos os órgãos públicos, a gente veio aqui, o pessoal da Santuri, a gente conversou, e eles muito atenciosos o tempo todo o governo do estado também, que eles sentiram que a gente estava ali praticamente 2 anos fechado, né, cara? E tinha que tentar voltar de alguma certa forma. Mas o legal é que a gente também cumpriu a nossa parte, né? E as pessoas que estavam lá dentro se sentiam seguras. Porque, querendo ou não, o cara quer se divertir, mas ele também ele quer se sentir seguro. Claro. Né? Que de uma forma, se ele está no restaurante, se ele está abraçando, beijando, é uma escolha dele, né? E quando é uma balada muito grande, às vezes tem muita gente
fica complicado você pegar um espaço com distanciamento de todo mundo Sim. de, no mínimo, sei lá, 2 metros. Né? Exato. E depois desse movimento todo, como hoje tá o Green Valley, assim, vocês conseguiram estar numa rota nova, assim, num novo momento? Aí passou isso, né? Aí não precisou mais máscara, depois não precisou mais, mas a gente ficou muitos eventos fazendo, mas o dia que liberou mesmo, é claro sentir essa sensação das pessoas que pô, não preciso usar máscara, claro. Não preciso. Então, a gente sente que é uma energia diferente. E as pessoas estão querendo muito o evento. Sim. Né? E eu acho que a pandemia contribuiu para um monte de coisa. Principalmente para a pessoa entender que muitas vezes a pessoa próxima a ela é muito importante. E não dá valor, sabe? Aos familiares, passar momento com a família, ou passar momento com amigos, um momento bacana que é numa balada, né? Numa festa como o Green Valley, o cara, pô, eu vou lá, vou com meu amigo, vou passar essa experiência. E muitas vezes as pessoas, não, vou trabalhar, e esqueci da parte dessa higiene mental, de viver, que esses eventos proporcionam. Então eu senti muito isso, que as pessoas estão procurando viver um pouco mais, rir um pouco mais, se divertir um pouco mais, curtir a música um pouco mais. Então a gente ficou fechado, mas eu tô vendo que ainda a gente está surfando uma onda das pessoas quererem algo diferente, não só trabalhar. Como é que foi essa experiência de levar o Green Valley para fora do país, assim, né? Você falou que teve na China várias vezes e outros países. Como é que isso começou, assim? Isso começou há muito tempo, porque, querendo ou não, tudo acontecia em Ibiza, né? Então a gente ia para lá para aprender um pouquinho, né? Apesar de que a gente montou o Green Valley sem nunca ter ido para Ibiza, depois que a gente foi. E a gente começou a fazer algumas parcerias, inclusive com o Ultra em Miami. A gente teve uma tenda do Green Valley lá, porque a gente queria realmente divulgar o nome do Green Valley, né? Sem pretensão de ser melhor de nada. Nem sabia que existia essa eleição de revista, de melhor clube, né? Nada. De artista a gente sabia, mas de clube a gente nem sabia. E aí a gente teve uma participação lá, daí participamos também na Space de Ibiza, no elevado que eles têm, numa parte assim, semi-aberta, porque a característica do Green Valley era semi-aberta, não num pavilhão fechado. Né? Então a gente sempre tentava participar em lugares que tinham um pouquinho a nossa cara, né? Para divulgar a marca. A ideia era as pessoas que estavam no Brasil, que iam para os Estados Unidos, né? Ou iam para a Espanha e para Ibiza, pô, Green Valley aqui, que legal, né? E quando viesse para o Brasil, pô, vou lá no clube lá. Essa era a ideia, divulgar a marca. E o negócio começou, fizemos a Croácia, fizemos Portugal, Espanha, aí foi feito na Ásia, foi feito em vários lugares na Ásia. Normalmente vocês montam uma tenda num outro evento que já está acontecendo naquele período? Não, não. Quando a gente saía para fora, era em lugares que já existia. Mas aí vocês tinham Só a tenda palco... foi montada num festival, né? Daí entendi. Sim. O Ultra é porque é no downtown ali, né? Sim. Então é feito ali na praça, é feito no centro. Então tudo é montado com tenda e tal. E uma das tendas tinha a nossa marca. Entendi. Mas esses outros lugares vocês têm um palco de vocês, do Green Valley, ou não? É basicamente uma presença de marca lá? Uma presença de uma noite. De uma noite. Então assim, noite tal vai ter DJ... fulano de tal, né? Que é um evento com a marca Green Valley. Sexta. Aí no sábado tem o DJ, vai ter uma noite Green Valley com o artista tal. Legal. Aí o artista a gente leva. Entendi. Então a gente leva o artista e a cenografia, prepara o lugar para as pessoas sentirem um pouquinho a atmosfera do que é ser o Green Valley. Então vocês fazem um evento estilo Green Valley nesses lugares. Nesse lugar. Que legal. Muitas vezes modifica um pouquinho. Sim. Principalmente onde o artista fica para ter o backstage, ter o camarote na lateral, ter as pessoas de pista, para ter uma formatação parecida com do Green Valley. E eu imagino que isso deva ter um poder de construir um público. Normalmente o público que consome esses eventos de música eletrônica é aficionado, apaixonado por isso, e aí acaba fazendo turismo pelo mundo e em desses lugares. Eu entendo que isso deve ajudar demais. Né? Tem bastante gente que acompanha, é bem legal. É legal, né? Bem legal, bem legal. E a gente parou agora, né? Depois da pandemia, nunca mais fez. Principalmente na China, que fazia bastante. Eu acho que vai demorar muito para fazer algo lá na China. Mas nos outros países, principalmente em Ibiza, eu acredito que já está aberto para a gente fazer. Mas no momento a gente não fez mais nada a nível internacional. E a gente está preparando para fazer a nível nacional eventos maiores, né? Tem um projeto já que está sendo executado já. E a ideia a gente fez, inclusive esse ano a gente fez Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi no estádio de futebol,
Daí foi feita uma mega tenda, cobrimos todo o estádio e foi feito lá todo um backstage, todo um camarote, toda a pista, toda coberta a grama e tal. E foi feito as árvores que eu tenho aqui, foi feito a árvore lá, com aqueles LED. Então toda a energia daqui foi aqui, que é aqui em Camboriú, a gente levou para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí foi feito em Gramado também do mesmo jeito. Então foi muito legal. Então desse jeito a gente vai seguir fazendo outros estados. É o pessoal da cidade que chama? Ou vocês aqui vê assim? A gente tinha feito Campo Grande, Mato Grosso do Sul já antes da pandemia e deu muito certo. Deu sold out, foi muito legal. Mas tinha sido no estacionamento de um hotel, né? E as pessoas ficaram hospedadas no hotel, casou, foi bem legal. E o estádio lá, o nome do estádio é o Morenão, em Campo Grande, e é um estádio bem no centro da cidade, né? E a gente passou um pouquinho de trabalho, que o estádio estava um pouquinho abandonado, lá tivemos que fazer umas reformas, assim, e para os alvarás, foi bem trabalhoso, assim, mas conseguimos cumprir tudo, foi caro essa história. Mas a gente conseguiu fazer uma estrutura gigantesca, imagina, num estádio, imagina. Do estádio não aproveitamos nada, bancada, nada, mas só assim, o campo para fazer a tenda ali e poder colocar num lugar onde o som não atrapalhasse as pessoas. Mas a cidade de Campo Grande, assim, ele tem um público já, como é que busca? De música eletrônica, Campo Grande é muito sertanejo, muito, muito. Mas a gente tem um parceiro local lá que gosta muito de música eletrônica e ele foi plantando a sementinha da música eletrônica. Até o dia que a gente foi uma primeira vez lá e fez uma Green Valley lá, né? E aí foi muito bacana e isso reverberou muito, as pessoas pediram novamente. Claro. Né? E aí foi onde a gente voltou agora após pandemia. Para fazer maior. Foi um festão maior, foi bem legal. Eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira delas, como é que foi trazer pela primeira vez um DJ mundialmente conhecido? Não sei se foi o Tiesto. Foi o Tiesto lá quando estourou lá. Né? Como é que foi esse contato, assim, de se aproximar? Na verdade, a gente já fazia ele e fazia outros, né? Tanto é que fazia em Ibiza, no Ibiza, lá em Camboriú, né? No Green Valley foi o Tiesto que explodiu, né? Mas antes a gente fazia bastante. Vocês tinham esse relacionamento em outras casas? Terrenos, eu alugava o terreno lá, montava o palco e tal, e fazia ele. Ou fazia na tenda eletrônica do Mariachi, do Rancho Mariachi, entendeu? Ou fazia nesse. E aí fizemos em Ibiza. Mas assim, a resposta do público com esse tipo de música é muito legal. É uma música que quem está me ouvindo aqui entende que é muito bom de ouvir. É gostoso de participar, de você conversar e você dançar, enfim. É uma energia que é um pouquinho diferente. Para cada segmento acho que tem, né? O sertanejo também é legal, bacana, mas você pega ali a moça, você vai dançar, é um jeito diferente, né? O eletrônico não tem esse de pegar e tá para cima para baixo com a menina, dança com ela, mas é uma forma diferente que parece que assim, o corpo de cada um absorve de uma forma diferente essa energia que a música eletrônica passa, né? E é isso que a gente captou trazendo esses grandes artistas, porque eles conseguem passar. Tem esse know-how pra... Know-how, porque a música é famosa. Sim. Daí o cara já conhece a música. E, porra, ele começa a responder com a energia e vira essa energia de todo mundo junto, vira uma coisa muito forte na noite. É muito legal. E a outra pergunta é a seguinte, a gente tem muitos empreendedores que nos acompanham aqui, assistem, eu conversando com alguns amigos, e muitos empreendedores que estão numa fase, num início de jornada, assim, trilhando o seu caminho de vida, né? E às vezes é difícil projetar o futuro, né? Existe essa ansiedade, vai dar certo o meu negócio, eu vou conseguir fazer as coisas acontecerem, não vou. E eu acho que 30 anos é um marco para essa idade, assim, é um marco que normalmente o empreendedor se cobra muito, porque já viveu algumas coisas e ao mesmo tempo ainda tem uma vida pela frente. Exato. O que o Eduardo Phillips, como era a vida do Eduardo Phillips com 30 anos, assim, o que você fazia, como é que era Você já tinha o Green Valley? Eu já tinha o Green Valley. Eu tenho uma marca assim que é 32 anos, é uma idade que eu gostei muito, foi uma fase muito intensa da vida, mas eu estava, como eu falei, muito apaixonado e focado nisso que eu gosto de fazer. O entretenimento, eu me apaixonei de uma forma que chegou um momento, eu era engenheiro, estava tocando 17 galpões e outras obras, aí eu cheguei para um parceiro meu que eu não conseguia mais, ou eu ia na engenharia ou ia cuidar do Green Valley. Isso aos 30 anos ali? Isso foi 2012. 2012, né? Sim. Da 40. Foi com 40. Com 40 anos. 42 anos.
eu tinha que decidir. Ou eu vou ou eu fico. Sim. Né? Isso há 10 anos atrás. Ficasse muito tempo nesse dilema, então, pelo jeito. E aí não foi na casa dos 30. Deixa eu pensar um pouquinho antes. Porque, pois é, com 30, se você já tinha... com 30, você vê, a gente começou em 2007, né? Eu nasci em 70, né? Uhum. Então dava 2007, 37 anos. Uhum. Então eu comecei um pouquinho depois. Mas era isso, inclusive, que eu ia falar. Eu acho que não tem idade, porque para o que você acredita, não tem nenhuma idade. Né? A gente tem vários exemplos de gente de 70 anos e 60 anos criando coisas fabulosas aí pelo mundo. Né? Inclusive, eu acho que até o McDonald's, né, que foi criado por um cara... Eu acho que o KFC teve uma história assim também. O KFC também. Enfim, mas eu levo isso muito... a partir do momento que você acredita no negócio, não interessa a idade que você tem. Tem que insistir até o final. Foi isso que a gente fez e deu certo, né? Sim. Claro que se tiver muita idade, não tem energia suficiente para isso, né? O 30 anos é uma idade que você tem toda a energia do mundo, como você falou, né? Então eu falo para todo mundo, você tem 30, 40 ou 20, que também já tá... 20 não, né? Mas 24, 25 já tem ali, já tá recém-formado, já sabe mais o que quer. Então talvez você tenha experimentado outras possibilidades na vida até os 37, aí com 37 encontrou... É que eu era engenheiro civil, Sim. né? Eu era. E, teoricamente, e eu tava operando, né? Mas uma carreira já estava definida, né? Estava definida, fazendo projetos, executando. Então, e é uma decisão você chegar e dizer assim, não, vou interromper essa carreira. Eu gostava bastante do que eu fazia, gostava mesmo. Só que chegou um momento que eu tinha que decidir. Ou eu ia continuar na engenharia, ou ia largar ou ia ficar com o Green Valley. Ia largar a engenharia. E aí eu chamei um colega meu, entreguei os 17 galpões para ele, peguei um outro, entreguei as obras que eu estava tocando para o outro, e ficou todo mundo feliz. Eu fiquei feliz, eles ficaram felizes. Mas a decisão não deve ter sido fácil, assim, de chegar e dizer assim, não, mas que a minha vida é isso. Não, assim, é automático. Acho que foi uma decisão que eu tinha que tomar. Chegou um momento que eu era obrigado a tomar essa decisão. Porque eu já estava decidido que eu queria entretenimento, né? Então só chegou naquela que eu vou levar até quando eu conseguir. Mas chegou um momento que eu não conseguia mais. Eu acho que a sensação que a gente tem é tipo assim, o nosso coração já sabe a resposta há muitos anos. A gente é que não faz. Não sabia porque não sabia que eu ia ser o cara do entretenimento. Nunca imaginei isso na minha vida, né? Para mim eu ia ser engenheiro, ia ter consultora e tal. Sim. E aí o entretenimento caiu de uma forma natural. Eu estava lá ajudando meus cunhados a divulgar o nome da pizzaria. Fiz a cartolina lá, o rancho, que deu muito certo, que dali começamos a fazer os DJs, fomos convidados para administrar o Ibiza, porque a gente fazia os artistas, que gostamos do Ibiza, montamos o Green Valley e o negócio explodiu. Então, não foi nada assim, vou fazer isso aqui para ganhar dinheiro. Não. Foi porque era legal. Pois esse eu trouxe. Tem um pouco de acaso nesse processo. Tem um pouco de acaso, né? No meu caso, sim. Né? E aí me apaixonei de um jeito que eu digo, não, é isso que eu quero para mim. E aí hoje eu faço há muitos anos, desde lá 2012, que eu não... Claro, a engenharia tá todo dia, né? Obra, não para. Mas da obra para mim, não faço para os outros, né? Não, é legal. É bacana, assim, passar essa visão, essa experiência de quem já vivenciou, né? Já tem um caminho nesse sentido porque você sabe, né? Na época você com certeza teve muitas dúvidas e não sabia o que ia... Onde a coisa toda ia dar, né? Verdade, né? O cara não imagina. Uma bola de cristal, pô, eu investi isso... Porque chegou um momento, eu e meu cunhado, né? Que a gente montou, principalmente o Green Valley, que éramos em 4, que eu falei, né? Que os dois deram o nome. Daí os dois saíram, porque deu um problema. O cara do Chesto não pagou aluguel. Aí deu um rolo danado, o cara falou, pô, Eduardo, devia ter cobrado antecipado. Eu sabia que o cara, o vagabundo, foi lá e sustou o cheque. Antigamente tinha muito rolo de cheque, né? E aí eles, não, então acho que a gente não quer mais. Daí eu falei, fechou. Daí a gente devolveu o dinheiro que eles tinham colocado. E eles saíram. E ficou eu e o Ricardo, meu cunhado. Cara, daí foi complicado, né? Porque daí botamos tudo ali. Tudo que a gente tinha, economias, carro, equipamento, fomos vendendo tudo e botando no Green Valley. Né? Até o momento que a gente não teve mais fôlego e chamou uma outra pessoa para ser sócio. E aí essa pessoa entrou, né? Ficou com a gente até 2016 e agora tá eu e o Ricardo, e a gente tem o Matheus junto com a gente, que é um mais jovem, né? Para tá mexendo aí com o pessoal. Então hoje tá eu, o Ricardo Tolazzi, que é meu cunhado, e o Matheus Macedo na sociedade. E engraçado que tá na veia dos três, assim, os três gostam muito do que fazem, né? O Matheus tem outro negócio, trabalha com parte financeira, mas ele é também bem apaixonado com o ramo de entretenimento, dá muito sorte, assim, ele conseguiu
botar meio... Ele conseguiu meio período em cada, eu não consegui. É difícil, é difícil. E o lado da música eletrônica, eu fico imaginando que dentro da música eletrônica tem muito estilo diferente, né? Tá falando do Psy, tem trance, tem house. E assim, há um pouco conflito. Um conflito entre eles, assim, que não tem, às vezes, da música sertaneja, que um chama o outro para tocar no palco, que faz música junto, eles são mais unidos, assim. Dentro da música eletrônica tem, né, o techno, que é o mais pesado, tem o house music, tem o, né, o Psy, trance que eu falei, né, que são músicas diferentes e é engraçado que eles se vestem diferente. Se vestem, dependendo do ritmo, você sabe se aquela pessoa tá indo para escutar aquele tipo de música, né? E há parece ter uma concorrência entre eles, assim, que assim, não é sadio, não é legal. Eu acho que tinha que ser mais unido isso. Até acho que era mais radical antes, hoje já tá mais unido o negócio. Tem um pouco de pop, talvez, eu acho, nesse processo, né? A música eletrônica tá ficando mais pop. E aí é onde que as pessoas que são um pouco mais conceituais, que querem mais o underground, rejeitam o pop. E aí falam, não, o cara tá escutando essa música que toca no rádio aí. A música legal é essa aqui. Ele se torna conhecedor do negócio, daí ele acha que é popular não é bom. Entendeu? Sim. Só que o popular é 70%, 80% da massa. Claro. Entendeu? É a música que toca, que escuta. Então, a gente, por exemplo, hoje está numa posição que a gente faz o que a gente acredita também. Então, a gente não é muito radical e também não quer ser muito pop, porque a gente gosta desse som que a gente está entregando agora, né? Então, que a gente pode dizer que é uma junção aí, mas sempre muito perto do house music, mas uma coisa um pouquinho mais séria, né? E as pessoas estão entendendo isso. Mas o Green Valley pode fazer algo popular, não tem problema. E pode fazer algo mais underground, mais techno, né? Trazer alguém do techno. A gente tá ali pela música, a gente não tá pelo estilo da música. Sim. Né? Então tem noites que a gente trouxe o Armin van Buuren, que é um artista, né, popular, né, conhecido no mundo todo, com músicas famosas, mas com um som um pouco diferente. Né? Vamos fazer agora, dia 28, a Loki, 28 de dezembro. Ele é bem popular. É o mais pop que a gente conhece. Dia 29 já é Monolink e Jan Blomqvist. Então são caras bem mais ligados ao underground. Né? E no Réveillon tem Korolova, tem Clapton, que são os caras um pouquinho medianos, não são tão under também, mas é um pouquinho mais sério. E aí, dia 4 de janeiro, Rufos do Sol. É um trio, né? que fazem também essa pegada que as pessoas... Vem uma apresentação única do Brasil, só vem pra gente, que as pessoas estão amando demais. E é um som bem diferente, é um som mais lento, né? Se vocês escutarem, é uma coisa bem diferente, bem mais melancólico, assim, entendeu? Você falou uma passagem bem legal, né, do agradecimento ali do Vintage ao clube, né, pela relação dele. Como que nasce um novo talento nesse universo, assim? O clube, ele tem o poder de potencializar alguém, ou o artista de potencializar o clube? Falar. Porque o que acontece? Antigamente, para você fazer um disco, era uma trabalheira, né? Aquele disco de vinil, acho que lá pro Rio de Janeiro, era um equipamento gigantesco que não cabia, acho, nessa sala. E hoje em dia, tudo muito fácil, tem computador, né? Tem bastante programas, e teve a linha do CD, né? E depois, agora, é tudo muito digital, né? Então, a gente é muito rico, não só de artistas, de DJ, mas do artista como um todo. Se o rock não está muito bem, mas tem um cara que toca guitarra, tem um baterista, né? Então tem o músico que cuida dos efeitos, e a música eletrônica precisa disso tudo. Então muita gente que era só do rock and roll, que era só não sei o quê, tá ligado na música eletrônica, porque precisa da guitarra, precisa do piano, precisa da bateria, né? Mesmo que seja de uma forma eletrônica, mas precisa. Então a gente começou a exportar isso para fora do Brasil. Quando o Green Valley, né, vai para fora do Brasil, as pessoas começam a prestar atenção. Opa, é um clube brasileiro. Inclusive, quando na última vez que a gente foi na China, eles falaram: eu quero que vocês estão tocando no Brasil. Eu quero aquela música. Então, assim, muitas vezes a gente só buscava o que estava acontecendo em Ibiza. Hoje a gente está levando para Ibiza, está levando para a China. Está criando a linguagem. Está a linguagem do Brasil. E o que toca aqui não é o que toca lá. Lá é uma música um pouquinho diferente, né? Então, junto com isso, a gente leva os artistas, né? Então... essa ida do Alok, né, que foi para fora do Brasil muito boa, do Vintage, que são os dois que representam mais esse cenário, a gente tem uma lista de artistas que está indo e está levando a música do Brasil, né? E junto com eles, todos esses artistas
que de repente não tinham emprego mais, não tinha tal, e estão ligados na música eletrônica de uma certa forma, entende? Então acho que isso tudo ajuda, não só a ida do Green Valley fora do Brasil, mas levar o artista, levar a música brasileira, isso retorna muito forte para o Brasil aqui, porque as pessoas fora do Brasil começam a consumir essa nossa música mais brasileira, assim, né? Eu acho que mudou muito, e principalmente uma coisa que não tinha muito antes era a mulher, né? Tocar. Não tinha DJ mulher. Era muito difícil. Hoje a gente tem mulheres brasileiras fazendo músicas assim, sensacionais. Que legal. E o mundo todo consumindo. Né? Legal. Isso é fantástico. Então, vocês têm espalhado, digamos, essa linguagem, coisa parecida em plataformas de áudio, coisa parecida? O pessoal tem o contato com o Green Valley fora do show? Tem no Spotify, né? Se você quiser ali, tem várias categorias do Green Valley, que se você quiser para academia, você baixa um tipo de música ali que playlist, né? É porque eu fico pensando, porque na realidade o relacionamento acaba acontecendo não só no evento, né? Mas faz um relacionamento a longo prazo com todos os públicos. Então, assim, além do programa de rádio que a gente tem na Atlântida, né? É verdade. A gente tem um programa todo final de semana, todo sábado, né? Das 10 à meia-noite, muito legal. A gente tá com um projeto aí que estão querendo avançar a nível nacional, com um programa de rádio, isso aí tá sendo bem legal também. A gente foi abordado aí pela Jovem Pan, que tem essa ideia de querer fazer a nível nacional, isso é bacana, mas a gente tem um carinho muito grande pela Atlântida, Sim. porque a gente tá há muitos anos com eles, tá muito feliz com eles, inclusive no aniversário, a gente fez ele fez transmissão simultânea e tal, e a gente vai dar um programa agora um pouco mais com mais conteúdo, para a pessoa saber que das 10 à meia-noite ela vai entender um pouquinho do mundo da música eletrônica, não só escutar a música, saber do equipamento novo que está sendo lançado, do artista que está vindo para o Brasil, as histórias, e assim, não muito, né, para não ficar chato também, mas ficar interessante, para a pessoa estar ali, vai escutar a música, no intervalo ela já sabe e já aprende um pouquinho. Então isso a gente está construindo isso agora dentro da rádio. Então tem isso, tem a Green Valley Records, que a gente lança as músicas dos artistas também, e tem dentro do Spotify, né, vários setlists ali que as pessoas, como eu falei, né, vai para academia, vai correr na praia, que é algo mais devagar, tem vários tipos de segmentos que como eu falei, a gente não quer ser taxado de muito underground nem de muito pop. A gente, cara, pode fazer o under, pode fazer o pop e cada um na sua. Exato. E todo mundo se divirta e todo mundo seja feliz, né? Então a ideia é essa. E aí tem a Green Valley Store, né? Que daí são a nossa loja, que agora a gente está online também, que voltou forte, a gente tinha, e agora voltou muito forte até por causa do upcycling que a gente teve que fazer por causa da queda da tenda. Então, cara, de uma certa forma as pessoas respiram a marca, né, ou através de um produtinho, ou através de escutando a música. E a ideia toda aqui é passar essa energia boa, que eu consiga fazer, pelo menos o cara passar meia hora diferente daquele estresse dele ali, eu vou ficar feliz. E uma vez uma pessoa me perguntou, Eduardo, mas por que tu sente? É um prazer, cara, de você ver a pessoa se divertindo, assim. A gente olha, assim, do palco, lá do camarote, ou lá da pista, assim, porque da pista é melhor ainda, que tu consegue sentir bem a energia das pessoas e estão ali curtindo. É uma coisa bacana, é prazeroso isso, sabe? É muito legal. E eu acho que isso que moveu a minha vontade de parar com a engenharia. A tua trajetória até Meu pai tinha construtora, tinha tudo para seguir o negócio, e eu segui na linha do entretenimento. A família não se meteu, deixou teu sonho. Deixou porque estava dando certo, sabia que eu estava feliz, tá tudo certo. Que legal. O importante é o cara ser feliz, né? Exato. Basicamente, eu acho que depois o dinheiro vem em consequência. Eu acho que qualquer profissão tem que ser feliz, porque daí, cara, imagina você acordar, tem que ir lá. Vou me trocar. Não, cara, tem que acordar com tesão de estar ali, querendo levantar e se encontrar com as pessoas. Até falo isso para os nossos colaboradores. Cara, tem que estar feliz aqui comigo. Já pensou, você sair da sua casa, você fica o dia todo aqui trabalhando, imagina se não está feliz, né? Então a gente tenta proporcionar uma energia dentro do trabalho ali, legal também, né? Porque muitas vezes tu fica pouco tempo com a família e mais tempo comigo. Se o cara não estiver feliz, tá louco, né? Tá louco, né? Então essa sempre foi a nossa tese e tem dado certo, eu acho. Como é que tá a parte da rede social, internet, coisa assim? Você tem feito algum tipo de entrega por ali? Tem o Facebook, né? E tem que o Facebook sempre foi muito forte, mas hoje o Instagram tá muito forte, né? Então a principal ferramenta nossa é o Instagram.
A gente tem anunciar, a gente tem TikTok, tem Facebook, tem Orkut, tem tudo. Mas o Instagram eu acho que é a principal ferramenta que a gente sente que as pessoas estão acompanhando online, assim. Bota qualquer coisa, já dá um movimento gigantesco. O Zuckerberg gastou 1 bilhão para comprar esse negócio. Pelo jeito, ele fez um bom investimento, né? Fez. E tem um monte de limitador, tem um monte de coisa, mas é a ferramenta que a gente mais se comunica com o público, assim. Que legal. É impressionante por causa da imagem, do som e coisa. A entrega que é feita através do Instagram, né? Tipo, para esse tipo de coisa eu acho muito forte, né? Da linguagem. O TikTok, ele é mais gurizada, né? Mais jovem hoje, mas a entrega é gigantesca. Né? Sim, tem muita descoberta, né? Tem muita coisa descoberta através dele. Tem vídeos nossos, 100, 200 mil pessoas verem rapidinho no TikTok, né? Mas como ali é mais um momento, né? É só o videozinho e tal, a gente tenta fazer no Instagram, né? Pelo menos não ser algo só comercial. Botar energia, mostrar um pouco o clube, mostrar o público e de vez em quando, né, que a gente precisa mostrar quem vem, né, quando vem para poder vender. Então, esse é um dos maiores desafios, assim, não deixar ele ser muito comercial, entendeu? Porque fica chato, né? Sim. Só vender. Não, com certeza. E também fomentar a comunidade que vocês construíram, né? Acima de tudo, isso tá muito claro, né? A comunidade que existe em torno da marca. Por isso que eu até falei da questão da entrega que é feita através da rede social, né? Porque na realidade é isso, né? A gente tá construindo alguma coisa, tá fazendo uma entrega de valor para a sociedade de alguma maneira. Então, esse é o problema, né? Porque para você fazer entrega, você depende de muita gente, né? E o serviço é muito importante nesse momento. Sim. Então, desde o serviço de bar, né, dos garçons, dos barmans, da limpeza, da segurança, cara, você depende de muita gente. A gente chegou ao momento de fazer curso de segurança lá, lá no Green Valley. Então, a gente promovia para o cara, porque é o seguinte, a pessoa acha que é simples, não é nada simples. Não. Se acontece qualquer crise, qualquer ponto, incêndio, qualquer coisa, o cara tem que estar treinado, ele tem que saber para que é um extintor de pó, para que é um extintor de CO2 e para que é um extintor de água. Exato. Porque o cara é capaz de fazer mais merda. Jogar água na elétrica. Um equipamento desse aqui, jogar água ali, entendeu? Que, tem equipamento para isso. O CO2 foi feito para isso, né? Então, a gente fez esse curso. Então, se alguém se machuca, tem uma fratura exposta, né? Ou entra alguma coisa no corpo da pessoa, tira ou não tira, né? Qual é o procedimento? Como levar essa pessoa? Como carregar essa pessoa? Sim. Cara, esse curso, inclusive, a gente fez, todos fizemos. Eu imagino que de vez em quando acontece com um rolo assim complicado. Não, graças a Deus, não tem acontecido nada. E assim, briga mesmo, acho que há 10 anos, não lembro de uma briga lá. Então, essa é uma das coisas muito bacanas que acontece, que eu não sei se é essa energia boa, mas a gente tem que estar pronto, né? Claro. Tem que estar pronto se acontecer. Como que emenda uma mangueira na outra de incêndio? Sim. Como é que, mas eu não sabia nem que tinha emenda, nem sabia que tinha que emendar. Eu tô descobrindo agora também. Então, o que a gente fez? A gente fez o curso não só para a brigada de segurança, a gente fez para toda a brigada. Porque daí um problema de crise, todos os barmans que estão dentro do bar estão aptos para fazer qualquer serviço Isso e é atender. Então, assim, é segurança ao cliente, porque vai qualquer pessoa, e é bastante, às vezes tem 500 pessoas trabalhando uma noite pra gente. E aí o staff deixa de ser vítima nesse momento e passa a ser alguém que pode ajudar outra pessoa, né? Mas isso depende da gente. E aí, me condenaram, Eduardo, você tá fazendo aí um curso para um monte de gente, os caras estão trabalhando lá no concorrente, não tem problema nenhum. Eu prefiro fazer isso e ter um cara competente comigo do que ter um incompetente para não deixar ele ficar competente. Mas essa é meio que também tá no pacote de ser líder de mercado, porque você acaba criando escola para quem tá no todo, né? Mas é obrigado a fazer, né? Você quer a excelência, você tem que estar formando, né? Exato. Porque você mandar fazer, não vai. Não. Quando você contrata da empresa, você é a empresa de limpeza, ela é boa naquilo. Ela não está preocupada com o entorno que acontece numa noite. Não, é muito diferente você atuar na limpeza de um clube como o Green Valley e atuar na limpeza de um escritório, por exemplo. Exato. São propósitos totalmente diferentes. Tudo é limpeza, mas, né? E aí, o legal que veio com... Os caras ganham diploma e tal, do curso. Então, proporcionou para algumas pessoas probabilidades de trabalho que eles
estavam limitados a uma coisa e abriu a mente que de repente eles podiam fazer outra coisa, porque estavam aptos a fazer. Qualificou para isso. Qualificou. Então, de repente, gente que nem era segurança poderia trabalhar de segurança, né? E ajuda, né? A gente contrata o pessoal do Corpo Bombeiro também. E eles também fizeram parte do curso, foi muito importante, a brigada. Então, querendo ou não, proporciona até o cara se descobrir o que realmente gosta, né? E qualificar tudo esse. Eu achei sensacional. Eu me lembrei de uma charge agora que eu tava vendo, vocês comentando isso, o cara chegando, falando que, tipo assim, por que você tá qualificando teus funcionários? Mas que daqui a pouco ele vai chegar e se achar que pode trabalhar em outro lugar e tu vai perder esse profissional. Aí o cara responde falando assim, né? Assim, pô, imagina se eu não qualifico ele fica na minha empresa. Eu achei engraçado. É isso aí, diretamente. Esse foi o pensamento. E eles me condenaram, eu falei a mesma coisa. Eu falei, tá louco, né? Ficar com o cara aqui é pior. Exato. Sem ele saber o que fazer. Melhor que ele saia mesmo, né? Exato. Mas a ideia é, porque quando você faz isso, eles não saem. Não, com certeza. Entendeu? Porque tem muito mais coisa agregada. Não é. Um valor muito maior sendo entregue. Exato. Então, é isso tudo que influencia. Acaba fortalecendo a relação do negócio com quem faz parte dele. Porque, querendo ou não, o cara aprendeu com a gente ali. Tem uma relação já. Claro. Entende? A gente começa a ter relação com pessoas que não precisaria nem estar ali. Sim. Né? Mas a gente começa a ter e é muito importante. E é diferente, né? Você ter um prestador de serviço e ter alguém que luta pela tua marca. Exato, por isso que é importante. Porque o cara tem que ter orgulho de estar ali, o porquê. E ele conhecendo o dono, conhecendo os diretores, conhecendo os gerentes, conhecendo as outras pessoas do setor onde ele está, né? Porque às vezes ele conhece só da empresa dele lá, da limpeza, ou do bar, ou da segurança. E ali todos se conheceram e começaram a ter uma integração melhor, sabe? Então legal. Isso é muito legal, funcionou. Show de bola, pô, que aula sobre entretenimento e né, a jornada de vocês é realmente sensacional, assim, eu não conhecia tão a fundo, né? E tenho certeza que o público que nos acompanha vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais também, né? Show de bola. Como é que o pessoal pode acompanhar mais a respeito da tua vida, a tua experiência, rede social? Rede social, Green Valley? A minha é Eduardo Phillips, né? Eduardo Phillips com PH. E a do Green Valley é Green Valley BR, né? Através do Instagram. Mais forte no Instagram. Mais forte é Instagram. Green Valley BR, entrar ali e acompanhar toda a nossa vida que está escrita ali, a cada minuto tem coisa nova ali. Legal, show de bola. Obrigado pela vinda aqui, né, pela tua presença, foi um prazer enorme aí conhecer mais a tua história. Também. Muito obrigado. E com certeza está convidado para voltar numa próxima oportunidade, né? E contar novas histórias aí desse... Tem umas histórias engraçadas boas aí, mas o tempo aqui é curto. Não, a gente vai deixar na manga aí para o nosso próximo episódio. Tá bom. De repente trazendo até alguém junto aí pra estar junto com a gente também conversando. Fechado, obrigado. Show de bola. Obrigado então a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. A gente fica muito contente de produzir conteúdos de alto nível como esse que a gente fez aqui, sobre empreendedorismo, sobre paixão pelo que faz, né, com boas lições de vida. No nosso canal tem outras tantas conversas, né, Ferrari? Tava vendo, a gente chegou a 260, né, Dudu? 260 papos, episódios produzidos aqui no nosso canal com empreendedores, artistas, figuras públicas, atletas, chefes de cozinha, enfim, muita gente a gente conversou, né? Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho aí para ser avisado sempre que tiver um episódio novo. A gente também está em todas as plataformas de áudio, Spotify, Apple, Google Podcasts, Deezer, então segue a gente lá também, Amazon. Temos que agradecer aos nossos patrocinadores aqui, né? Isso aí, agradecer ao nosso grande parceiro, assessor de imprensa oficial, Davi Paes e Lima, da Paes e Lima Comunicação, e também agradecer ao LEAD Santa Catarina. Que até ajudou a viabilizar esse papo de hoje, né? Exatamente. É isso aí, muito obrigado. Eu queria falar sobre o LEAD, né? Que eu participei ali da entrega, né, do prêmio ali, pô, a estrutura e a qualidade de entrega deles impecável, assim. Sim, foi sensacional. Um elogio aqui, foi muito bom, realmente me surpreendeu e um agradecimento especial ao presidente, né, ao Delta, que coordena isso muito bem e toca o LEAD aí com excelência. É isso aí, o Delta é sensacional, toda a equipe que faz parte do LEAD, né? E também viabilizou esse espaço aqui pra gente poder produzir esse conteúdo. Enfim, todo mundo ganha e produz coisa boa pro mundo, né? É isso aí. É isso aí, muito obrigado então e até o próximo episódio do Jogando. Até mais, gente. Valeu, falou. tchau. Tchau.